Olá pessoal, eu sou o João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando continuidade à série sobre força de caráter. Esse é o episódio número 20, é uma série um pouco mais longa, já que nós temos 24 forças de caráter distribuídas em 6 virtudes. No episódio anterior, nós falamos sobre a humildade. Nós estamos na virtude da temperança. Hoje nós iremos falar sobre a virtude da prudência, uma virtude também bem interessante. E, como não podia deixar de ser, né, vamos fazer mais uma vez aquele aviso, né, para pedir aquela força. Assina aí o canal, né, não deixe aí de clicar na sineta de notificações, né, dentro daqueles conteúdos que você considera importantes, que podem contribuir para o aprendizado e crescimento das pessoas com quem você se importa. Vamos multiplicar esse conhecimento, né, passar também aquele conhecimento, aquelas mensagens e um conteúdo que seja positivo e significativo para as pessoas, né? Óbvio que a gente nunca vai deixar de passar também aquelas piadinhas, as memes, aquelas coisas, né, que fazem parte lá de brincar com o pessoal sobre futebol, mas também vamos reforçar de vez em quando, né, o repasse de conteúdos, né, que sejam importantes para o nosso desenvolvimento e para as pessoas, ok? Fique comigo e vamos lá. Então, pessoal, como eu havia dito, esse é o episódio número 20. Vamos falar sobre a força da prudência, dentro da virtude da temperança. Vamos lá? Quais são as características centrais dessa força de caráter? A pessoa é cuidadosa com as próprias escolhas. Ela tende a não querer correr riscos desnecessários, né? E procura ter cautela para não falar aquelas coisas que tende aí depois a se arrepender, né? Daí depois que já foi dito, é como dizia a vovó, não adianta chorar o leite derramado, né? Então são pessoas que têm uma tendência natural, né, a serem mais cautelosas com aquilo que fazem, com as escolhas, né, antes que eles tenham algum tipo de problema. Então é aquele tipo de pessoa que tem um pouco uma aversão maior ao risco, né? Então quanto maior o risco, né, mais ela vai querer se cercar de cuidados ali para ter que decidir as situações. Não que seja uma pessoa medrosa ou que em determinadas circunstâncias ela não vai optar por correr determinados riscos. Mas aí uma coisa importante que aqui, né, ela procura não correr riscos desnecessários, né? Porque aquela situação, você vai ter algum tipo de investimento, todo investimento tem algum grau de risco, baixo, médio, grande, né? Mas tem um grau de risco. Então a pessoa ela faz essa opção. Após ela fazer um estudo mais minucioso, ela pode optar até mesmo por escolher uma situação de um risco um pouco maior, tá? Mas ela tem aquela situação, aquela questão, aquele ímpeto de se cercar de informações, cuidados antes de decidir. E se ela entende que existem riscos que são desnecessários, né, ela vai buscar contornar aquilo ali. Onde é que isso se situa dentro daquele gráfico, né? Ó, vê que é uma coisa muito ligada ao aspecto racional, né? A cabeça, né? Apesar de ter um pouco aqui de interpessoal, né? Mas ela está bem próxima aqui também do intrapessoal, ela está muito ligada ao aspecto, né, cognitivo, de você racionalizar, pensar o que vai ser feito. E, de certa forma, tem aqui uma questão, né, das relações. Tá? Quais são os destaques nas pesquisas para essa força? É uma das forças mais associadas ao comportamento positivo em sala de aula. Olha que interessante, né? A questão da prudência, né, ela acaba contribuindo para um aspecto em termos de comportamentos positivos em sala de aula. E também associada à saúde física, desempenho no trabalho e produtividade. Tá? Então é uma força bacana, né, que tem alguns correlatos positivos, alguns achados em pesquisa que apontam a questão da saúde física, um bom desempenho no trabalho, com boa produtividade e inclusive um comportamento positivo em sala de aula. Então é uma força bem bacana, né? Quais são as correlações positivas mais altas com a prudência, né? A humildade, que a gente já falou, ó, imparcialidade, honestidade, autocontrole, caminha junto, né, com a prudência, né? Então, de certa forma aí, algumas pessoas podem até confundir um pouco uma com outra, tá? Mas são forças diferentes, inclusive elas têm naturezas diferentes, né? O autocontrole está muito ligado ao aspecto do controle emocional, né? A prudência é aquela questão da pessoa ela ter uma visão mais controlada da situação no âmbito em relação a risco. Então ela vai fazer sempre uma avaliação em relação aos riscos daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo decidido, né? E tem também a questão aqui do discernimento. Mais uma vez lembrando, né, a força para ela ter lá
aquelas questões positivas, achados positivos da pesquisa, ela tem que estar na sua zona de força, no ponto de equilíbrio. Quais são os dois extremos para essa força da prudência? Rigidez, tá? E aquele cara que inclusive tem um filme que é antigo, né? O pessoal mais novo talvez não conheça, que era aquele filme lá, Os Caçadores de Emoção, né? A pessoa está sempre em busca aí de uma coisa doida aí, quer fazer um negócio diferente, não quer saber se tem risco, se vai cair, se vai bater. Então a pessoa quer uma adrenalina, né? Agora, por outro lado, a pessoa com excesso de prudência, ela acaba tendo essa questão da rigidez, que inclusive pode gerar a perda de oportunidades. Tá? Então, esse é um extremo que também é perigoso por esse âmbito, né? É óbvio que uma dosezinha de prudência é bom para todo mundo, né? Porém, né, se a pessoa tiver com isso desmedido aqui para cima, para superutilização, o excesso de tempo que ela toma para fazer análise, decidir, não, mas calma aí, deixa eu ver, você perde o barco. Às vezes as oportunidades da vida, elas passam, e se você não aproveitar naquele momento, você não tem mais chance de aproveitar, né? Então, algumas decisões, algumas coisas que precisam ser ditas, né? Se você não diz, você perde a oportunidade, tá? E da mesma forma, se você quer também ir em busca de todas as oportunidades sem refletir, sem ponderar, você corre o risco também de quebrar a cara e entrar em muitas furadas. Então, como sempre, né, buscar um pouco de equilíbrio, né, nas nossas decisões, naquilo que a gente faz, é muito importante. Quais são os correlatos positivos dessa força? Uma força que tem uma ligação positiva com a cooperação, afetuosidade interpessoal, sociabilidade, olha que legal, são pessoas que têm aí uma maior correlação com o aspecto da socialização, imaginação, otimismo, altas realizações, né, que bateu lá com as pesquisas no trabalho, alto desempenho, e baixos níveis de expressão de irritabilidade, né? São pessoas que tendem a expressar menos os aspectos da irritação, tá? Então, esses são os correlatos positivos para a força da prudência, né, dentro dessa virtude da temperança. E agora a gente inicia então aquele momento onde a gente faz uma reflexão sobre o uso da força. Um momento importante para fazer não apenas esse link entre aquilo que a gente vem praticando na nossa vida, né, em consonância com quem nós somos, né, da mesma forma como é importante para avaliar se efetivamente nós estamos aplicando aquilo que nós temos de uma maneira equilibrada e correta, né? Quando fazemos de forma equilibrada e correta, os resultados são positivos para a gente, né? E o desdobramento é positivo para as pessoas que nos cercam. Quando nós estamos utilizando, aplicando alguma coisa, né, de uma maneira equivocada, né, de uma maneira desmedida e desequilibrada, isso nos afeta negativamente e, obviamente, se desdobra de forma negativa para o ambiente onde nós estamos, para as pessoas que nos cercam. Então, eis a importância de tempos em tempos reavaliarmos a nossa conduta, aquilo que nós estamos pensando, sentindo e fazendo, né? É importante porque isso afeta não só apenas a nossa vida, como a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, como é que você identifica que nas suas ações cotidianas, né, a prudência tem um certo impacto? Qual é o impacto disso? Como é que essa prudência molda a sua conduta no dia a dia, né? Você sair, escolher a rota que você vai seguir, se você vai escolher um Uber, um táxi, se você não vai sair tarde porque você acha que não é um horário apropriado para seguir determinado caminho, né? Como é que isso impacta você? Como é que isso molda a sua atitude, o seu comportamento no dia a dia? Como é que a sua prudência impacta quem você é e como você faz as coisas no seu cotidiano, né? Às vezes vem um estranho falar com você, como é que você procede, como é que você percebe hoje fazendo essa reflexão, né? Tendo esse momento de parar, esquecer o mundo lá fora, olhar só para você, né? Ter o contato e a conexão com esse conhecimento, com este conceito. Como é que você percebe isso na sua vida, né? Como é que agora que você captou a essência da força da prudência, como é que você percebe que isso, né, molda suas ações no dia a dia, no cotidiano, a maneira como você fala com as pessoas, a maneira como você decide o que tem que ser feito, né? Como é que isso acontece para você? Pense nisso.
Depois, o que você sente quando você se depara com pessoas imprudentes? Como é que você reage? O que você sente internamente? Né? E aí, quando essas pessoas são mais próximas a você, que é o que geralmente nos incomoda ainda mais, né? A gente vê alguma coisa que não está legal, né? No âmbito do país, uma situação na cidade, no bairro onde você mora, com conhecidos e vê uma notícia, isso tem um grau de incômodo. Quando isso vem para o seu círculo familiar maior, isso aumenta um pouco mais. Quando está naquele núcleo, né, mais próximo, né, você, esposa, o marido, filhos e tudo mais, irmãos, né, pais, então aquilo ali já fica uma coisa, né, um pouco mais complexa, incomoda mais. Então, como é que você se depara, né? Como é que você se sente, como é que você reage quando você tem que lidar com a imprudência das pessoas? Né? Como é que você lida com isso? O que você sente? A forma como você reage a isso, você acha que é uma forma adequada ou não? Como é que você lida com essa questão? Né? Porque nós temos no mundo, né, pessoas de diversas formas de pensar, diversas maneiras de agir, diversas culturas, né? Então, são perfis diferentes, formas de enxergar e entender a vida são bem diversas. Então é natural que a gente tenha pessoas que sejam mais imprudentes, outras que sejam mais prudentes. E como é que você lida com isso? Né? Para você que tem essa força que busca sempre ter naquela cautela em decidir as coisas, fazer, você vê uma pessoa, não, vamos fazer por aqui, não sei o quê. Como é que você consegue lidar com isso no seu cotidiano? Como é que você faz? Como é que você reage? Talvez a maneira que você reage hoje já não seja a mesma maneira que você reagia lá atrás, há 5 anos, há 10 anos atrás. Né? A vida vai ensinando um pouquinho, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai aprendendo, para quem está um pouco mais aberto, a gente vai evoluindo e aprendendo um pouco a lidar com as situações. E o quanto você já conseguiu caminhar, né, de uma maneira positiva em lidar com a imprudência das pessoas, né? Principalmente naquelas situações em que a imprudência pode vir a impactar você ou alguém à sua volta. Como é que você se posiciona em relação a isso? Por último, como não podia ser diferente, né? Como é que a sua prudência, como é que você percebe hoje, né, depois dessa imersão em relação à prudência, né? Seus conceitos, seus correlatos positivos, o que é uma prudência equilibrada, o que são os extremos da prudência. Como é que a sua prudência influencia as pessoas à sua volta? Pense que talvez em algum momento você possa ter agido aqui na rigidez. Traga esse momento. Que tipo de impactos ocorreram para você, para as pessoas à sua volta, quando você estava atuando na rigidez? Como é que foi isso? Relembre como é que foi, como é que as pessoas reagiram, como é que elas se sentiram, como é que você ficou. Ah, João, mas teve uma situação que eu agi na rigidez aqui, mas deu certo, foi bom que evitou alguns problemas. Ótimo. Mas será que atuar automaticamente na rigidez é o melhor caminho? Refletir sobre isso. Né? É natural que dentro aqui do padrão caçador de emoções, você vai ter muitas coisas bacanas, legais, né, que você vai se sentir bem, que vão dar certo. Só que o grau de risco aqui de você quebrar a cara é muito maior. Né? Assim como o grau de risco de você, né, ter resultados também negativos e prejudiciais na rigidez também são grandes. Então, lembrando, né, que o ponto de equilíbrio é o ponto em que remete aqueles correlatos positivos aos resultados de pesquisa, de melhor desempenho no trabalho, né, comportamento positivo acadêmico. Então, como é que você percebe? Se teve em algum momento da sua vida que você estava mais para o caçador de emoções, de repente quando você era mais jovem, né, que tipo de aspectos positivos vieram disso? Quais foram as decepções e os problemas acarretados talvez por esse modo de agir, de atuar? Que tipo de impacto isso teve nas pessoas? E pense por último aqui, né, momentos que com certeza na sua vida você atuou num ponto de equilíbrio da força, atuando com a prudência de uma forma mais calibrada. Que
tipo de impacto isso teve para você? Que tipo de impacto, que tipo de influência positiva isso teve nas pessoas à sua volta? Como é que as pessoas enxergam você e percebem você e vêm até você atraídos por essa prudência? Talvez muitas vezes para pedir um conselho, buscar uma visão sua, já que você é uma pessoa mais prudente, consegue olhar o todo e fazer ali uma ponderação. Como é que essa sua prudência influencia as pessoas à sua volta, essas relações que você tem? Pense nisso. Essa foi a série de hoje, né? Pegando aí a parte da prudência, fazendo a nossa reflexão. Espero que você tenha gostado, né? Se quiser deixar o seu comentário, fique à vontade. Eu sempre respondo aí os comentários deixados nos vídeos, né? E não deixe aí de compartilhar esse conteúdo com pessoas que talvez você imagine ou gostaria, né, que tivessem um incremento aí da sua prudência, né? Seja calibrando ou aumentando os níveis de prudência aí para a pessoa ter um melhor resultado. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima semana.